Senhoras e senhores, muito bom dia e bem-vindos ao segundo dia do 9º Fórum Jurídico de Lisboa, neste ano com o tema Sistemas Políticos e a Gestão de Crises. Antes de iniciar a programação, gostaríamos de lembrar que este encontro ocorre de forma presencial, com público restrito e também é transmitido online pelo canal oficial do IDP no YouTube. O 9º Fórum Jurídico de Lisboa é uma organização do Instituto de Ciências Jurídico-Políticas e do Centro de Investigação de Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa e da Fundação Getúlio Vargas por meio do Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário da própria Fundação. Com a coordenação científica formada pelo excelentíssimo Sr. Gilmar Ferreira Mendes, Ministro do Supremo Tribunal Federal e professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, pelo excelentíssimo Sr. Dr. Carlos Blanco de Moraes, professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, presidente do Instituto de Ciências Jurídico-Políticas, coordenador científico do Centro de Investigação de Direito Público e consultor sénior do Centro Jurídico da Presidência do Conselho de Ministros de Portugal. E pelo excelentíssimo Sr. Luís Filipe Salomão, Ministro do Supremo Tribunal de Justiça do Brasil, professor da Fundação Getúlio Vargas e coordenador do Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário da mesma Fundação. A coordenação académica é formada pelo excelentíssimo Sr. José Roberto Afonso, professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, consultor técnico da Fundação Getúlio Vargas Europe, sócio fundador da Finance e vice-presidente do Fórum de Integração Brasil-Europa. Pelo excelentíssimo Sr. Miguel Nogueira Brito, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e investigador do Centro de Investigação de Direito Público. Também pelo excelentíssimo Sr. Sérgio António Ferreira Vítor, professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa e da Uninove. Pelo excelentíssimo Sr. Atalá Correia, professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa e juiz de Direito no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Pela excelentíssima Sra. Laura Schertel Mendes, professora do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Também pelo excelentíssimo Sr. Pedro Sanches, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e pesquisador do Centro de Investigação de Direito Público. E ainda pelo excelentíssimo Sr. João Paulo Bachur, coordenador de mestrado e doutorado académico em Direito do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. O Fórum Jurídico ocorre anualmente com o intuito de debater grandes questões do direito no Estado contemporâneo a partir do diálogo com o sistema jurídico português. Aproveitamos a oportunidade para agradecer a presença e a participação das autoridades, dos juristas, de especialistas e da comunidade académica neste evento. Posto isto, daremos então início às atividades deste nosso segundo dia, com o painel número 4, intitulado Governabilidade e Recuperação Económica no Brasil. Para compor esta excelente mesa, chamo o excelentíssimo Sr. Roberto Campos Neto, Presidente do Banco Central do Brasil. O excelentíssimo Sr. Rogério Marinho, Ministro de Estado de Desenvolvimento Regional do Brasil. O excelentíssimo Sr. Luís de Melo, Diretor da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico. E o excelentíssimo Sr. Marcos Abraham, desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região do Brasil, professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e coordenador académico da Fundação Getúlio Vargas Conhecimento. E como sem moderador não há painel, para moderar este painel, o excelentíssimo Sr. Filipe Salto, Diretor Executivo da Instituição Fiscal Independente e professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa.
Mais uma vez, e dado o longo programa que temos, solicito o maior respeito pelo cumprimento dos tempos, mantendo as apresentações entre 15 e 20 minutos. Sr. Filipe Salto, a mesa é sua. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar o ministro Gilmar Mendes, professor Carlos Blanco de Moraes. Em nome deles, cumprimentar todos os organizadores e participantes desse evento, o Fórum Jurídico de Lisboa. Cumprimentar também o ministro de Estado, Rogério Marinho, prazer estar aqui dividindo a mesma mesa, presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, e os nossos dois palestrantes, o diretor do Departamento de Economia da OCDE, Luiz de Mello, e o Marcos Abraham, que é desembargador também no Brasil. Nós preparamos esse painel previamente, discutindo algumas questões para elucidar esse tema central que foi proposto no painel, que é justamente o da governabilidade e recuperação econômica no Brasil. O principal desafio hoje no Brasil é a questão fiscal. Nós não temos um quadro de risco de insolvência, mas a situação fiscal é bastante frágil, uma vez que nós temos a necessidade de fazer frente à ameaça inflacionária. Os índices de preços, o INPC, que é o índice nacional, e o IPCA, ao consumidor, mostram uma inflação entre 10,7% e 11,1% no acumulado em 12 meses até o último dado disponível. Então, o aumento dos juros que já acontece, que se avizinha, ele se faz necessário e tem efeitos fiscais. A cada ponto percentual de aumento na taxa básica de juros, a dívida pública brasileira, que cerca de 45% é indexada à própria taxa básica, chamada Selic, é impactada em 57,7 bilhões de reais. A despesa com juros no último mês cresceu, em relação ao mesmo mês do ano anterior, 40%. Então, a dívida, que já era cerca de 30 pontos percentuais do PIB, superior à média dos países emergentes, os países comparáveis ao Brasil, tende a ter uma trajetória de crescimento daqui para diante, o que coloca um desafio bastante complexo para os tomadores de decisão no Brasil, uma vez que será preciso recuperar a capacidade de geração de resultado primário. Do lado positivo, é preciso observar que houve uma contenção importante de despesas, congelamento de salários, em geral, né, de servidores públicos. Isso permitiu que a despesa, se nós retirarmos os gastos com a Covid, com o combate à pandemia no ano passado e neste ano passado 524 bilhões de reais e neste ano 136 bilhões pelas projeções, a despesa recorrente, quer dizer, tirando os efeitos atípicos, deve apresentar uma leve queda real em relação a 2018. Por outro lado, há medidas importantes sendo gestadas pelo Congresso Nacional, particularmente a chamada PEC dos precatórios, uma proposta de emenda à Constituição, que prevê a mudança do teto de gastos, uma regra que, desde 2017, vinha sendo considerada uma espécie de âncora fiscal, né? Ao levantar essa âncora fiscal, de certa forma, isso produz algumas consequências do ponto de vista do encarecimento da dívida pública, possivelmente com consequências para o crescimento econômico. O caminho é o do ajuste fiscal, do corte de despesas, da contenção de gastos. Há espaço na proposta orçamentária para o ano que vem. Vale lembrar que o Executivo envia em agosto a proposta para o ano seguinte e depois o Congresso discute até dezembro e é obrigado pela Constituição a aprovar o orçamento até o último dia do ano anterior. Então, nesse momento no país, discute-se essa questão dos precatórios, retirar certas despesas ou limitá-las, né, para que o efeito sobre o teto de gastos seja amenizado, e, de outro lado, uma mudança na correção desse limite constitucional para abrir espaço fiscal no ano que vem. Esse é um pouco o contexto geral, e nós dividimos aqui o painel, começando pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto,
para falar um pouco sobre o cenário internacional e as perspectivas a respeito do controle da inflação, como é que esse enfrentamento vem se dando, dadas essas restrições e novidades no cenário doméstico, no cenário internacional. Em seguida, o ministro Rogério Marinho vai discutir um pouco como as políticas que estão a cargo, sob responsabilidade do seu ministério, podem ajudar nessa saída da crise pandêmica e na expansão do potencial de crescimento econômico. Depois, o diretor Luiz de Mello, da OCDE, vai trazer as suas impressões a respeito dos países da OCDE e que lições, eventualmente, nós podemos incorporar a partir dessas estratégias de saída da crise dos outros países. E, por fim, o desembargador Marcos vai trazer uma visão mais jurídica do ponto de vista das normas do direito financeiro e como essas normas e as mudanças que vêm acontecendo podem colaborar, atrapalhar ou contribuir para essas estratégias de saída da crise que o Brasil necessariamente vai precisar conceber. Então, sem mais delongas, passo a palavra por 15 minutos para o presidente do Banco Central, agradecendo mais uma vez aqui em nome dos organizadores pela presença. Bom dia a todos, muito obrigado pela introdução. Queria agradecer a todos os presentes, queria agradecer ao Felipe, ao ministro Rogério, Luiz de Mello, ao desembargador, todos que nos assistem. Eu vou começar falando um pouquinho do que é o cenário mundial, porque a gente tem um cenário mundial muito diferente, né, do que a gente viveu, aí do que se imaginava, com uma mudança muito rápida e muito volátil, né? Muito volátil de cenários em termos de crescimento e perspectiva de inflação, né? Então, a gente começa com uma pandemia, onde a mobilidade foi bastante restringida, e aí, independente de se o lockdown foi mais restrito ou não, a verdade é que quando a gente olha os índices de mobilidade, todos os índices de mobilidade caíram muito. Isso fez com que, num primeiro momento, o consumo de serviços caísse muito, né? Porque você está em casa, você não consome serviço, então a gente teve aí uma grande queda no consumo de serviços. Grande parte da população está empregada no setor de serviços, as pessoas estavam em casa. Existia um pânico inicial, que a economia mundial vai tomar um choque muito grande. O quão grande os governos não sabiam exatamente, e aí então nós vimos a maior injeção fiscal da história, da nossa história, na forma mais coordenada e mais rápida. Estamos falando aqui de 9 trilhões de dólares, número que foi atualizado pela FMI acho que semana passada, sendo que um pouquinho mais de 4,5 foi transferência direta, então uma transferência direta de 4,5, né, vamos pensar que é um PIB mundial de 2020 em torno de 85, 84 tri, então a gente está falando de 10%, né, de injeção fiscal, num espaço de tempo relativamente pequeno, uma coisa que a gente nunca tinha antes visto. O que acontece, né? Nesse entorno a gente começa a ter um consumo de bens elevado, um grande aumento no consumo de bens em vários lugares, inclusive a gente vê uma correlação grande no início do aumento de preço com os países onde tiveram mais ajuda e o padrão de consumo daqueles países. A gente vê, em um primeiro momento, a alimentação no domicílio subindo, muitas pessoas em casa com recursos, e aí a gente vê então que ao mesmo tempo que isso começou a acontecer, você teve alguns programas no mundo emergente, onde o governo fez transferência direta ou via voucher de alimentos, como foi o caso da Índia, ou em alguns casos se precipitou e renovou o estoque de alimentos, como foi o caso da China. Então a gente teve o começo, na primeira onda, uma grande subida de preços de alimentos, commodities subindo, né, e a inflação vindo junto com esse preço de commodities, lembrando que, obviamente, quando você tem preço de alimentos subindo, afeta mais o mundo emergente do que o mundo desenvolvido, porque o peso de alimentos na cesta de inflação do mundo emergente é maior do que do mundo desenvolvido. E aí, né, os bancos centrais, como uma comunidade, quando se deparou com essa situação, a tese que foi criada foi, não, é um aumento muito temporário, porque o que vai acontecer? O que nós vamos ver
quando a economia for reabrindo, as pessoas vão voltar a trabalhar. Se as pessoas vão voltar a trabalhar, elas vão voltar a consumir serviços e aí vão deixar de consumir bens. Então a gente vai ter uma queda no preço de bens, porque as pessoas vão voltar a consumir serviços, e serviços, como depende de salário, é mais rígido, demora um pouco o preço a subir. Então a tese é que a reabertura mundial iria reequilibrar essas forças, ia fazer com que a inflação caísse mais rapidamente, né? Essa tese tinha algumas coisas por trás dela. Uma delas é que durante a pandemia a gente tinha presenciado uma ruptura na oferta, ou seja, as pessoas estavam em casa, então não estavam produzindo. Então você tinha menos bens para oferecer, né? Então a gente vê que essa tese foi bastante divulgada durante um tempo. Hoje a gente vê que isso em parte não é verdade, ou quase na totalidade não é verdade, né? Também existia uma tese de que a logística tinha sofrido aí uma ruptura, porque as pessoas estavam em casa, tinham afetado a indústria de logística, mas na verdade, quando a gente olha em retrospectiva, isso não é verdade, né? Se a gente olhar, por exemplo, os bens que estão, vamos dizer assim, nessa situação de gargalo hoje, semicondutores, a produção quase nunca caiu, caiu 1 mês, 2 meses, só subiu. Metais também. Parte de logística, se pegar em volume transportado, se pegar em preço, em qualquer índice que você olhe, só subiu. Parte de madeira, containers, eu posso aqui gastar um bom tempo e a gente vai ter muito pouco para dizer que realmente teve um problema na oferta. O que aconteceu foi um grande deslocamento, né, de demanda, ou seja, os governos colocaram tanto dinheiro na mão das pessoas num período de tempo tão rápido que você teve um deslocamento de demanda bastante grande, né? Então eu acho que demorou um pouco para os bancos centrais entenderem o efeito combinado, né, desse pacote, desse conjunto de ajudas, como eu mencionei, de 9 tri, que foi tão grande, né, e no final das contas, mais recentemente, a gente vê que as opiniões mudaram um pouco para, de fato, um entendimento que nós tivemos, de fato, um deslocamento da demanda, e que essa demanda, esse deslocamento pode ser mais persistente. E aí vem um outro tema, muito correlacionado com esse deslocamento da demanda, que é o seguinte: a gente imaginaria que num período de pandemia, onde as pessoas estão em casa, o consumo de energia elétrica em casa teria subido mais do que fora de casa. Isso não aconteceu, o que aconteceu foi o contrário. Por quê? Porque produzir bens gasta muito mais energia do que produzir serviços. Então, se eu estou deslocando a demanda para um consumo de bens muito maior, porque as pessoas estão com dinheiro na mão, eu tenho também um deslocamento na demanda de energia. Então a gente teve aí um deslocamento grande na demanda de energia. E aí a pergunta que vem é o seguinte: bom, mas então você está me dizendo que, no final das contas, os governos colocaram muito dinheiro nas mãos das pessoas, esse dinheiro se transformou em consumo de bens, no final não teve uma ruptura na oferta, o que teve foi um aumento de demanda, e que esse aumento de demanda acabou gerando aumento de energia. Mas por que não gerou aumento de oferta de energia? E aí é onde a gente começa a entrar numa investigação mais profunda. E a gente olha, basicamente, vários componentes, e a gente vê que geralmente quando o preço, né, de um ativo sobe, né, o CAPEX, ou seja, o investimento nele aumenta, porque se as pessoas estão vendo que o preço está subindo, minha margem vai ser maior no futuro, eu vou investir mais agora. O que aconteceu nessa crise foi que a gente viu o preço de vários elementos subindo, por exemplo, metais, energia, logística, e o CAPEX não aumentou. Então a pergunta é se esses preços subiram, por que, ao contrário de toda a história no passado, o investimento neles não respondeu? E aí eu acho que tem um tema muito importante da sustentabilidade, do desejo de atingir um equilíbrio nas emissões de carbono. Então a gente vê, por exemplo, no shale nos Estados Unidos, isso é verdade, a parte de mineração é verdade. Então o que a gente vê é que a gente teve, pela primeira vez, esse deslocamento de preço sem um aumento de CAPEX, o que significa que a gente tem um gargalo que é mais persistente, né? Então, como é que nós estamos agora, né? Nós temos um deslocamento de demanda muito mais persistente, e quando a gente olha o que precisaria, eu estou falando um pouco globais, em termos global, depois eu vou em termos globais, depois eu vou falar um pouco do Brasil. Então a gente precisaria investimentos nessas áreas que crescessem muito mais, e o que não parece que dá para fazer no curto prazo. Quando a gente olha estoques mundiais de duráveis e semiduráveis, eles estão no mínimo, ou seja, não vai ser via estoques que a gente vai conseguir resolver esse problema de preço no curto prazo. Estoque de moradias também, nos países desenvolvidos onde tem mais dinheiro circulando também, a gente vê que está
está baixo. A logística vai levar algum tempo para se normalizar. A gente vê, por exemplo, o investimento em logística muito baixo comparado com o preço de transporte, né? Então isso leva um tempo para se recuperar. E aí a parte de mão de obra ela é mais um pouco diferenciada. A gente tem no mundo desenvolvido um problema sério de mão de obra. Eu acho que qualquer um aqui que viaja para os Estados Unidos fica surpreendido que vê em todas as lojinhas assim contratando, né? Então nos Estados Unidos tem um claro problema, um problema de falta de mão de obra. No mundo desenvolvido a gente tem acompanhado esse problema também. E no mundo emergente você tem um outro problema, que é você tem uma mão de obra informal que não conseguiu se realocar. Então, por um lado, no mundo desenvolvido a gente tem falta de mão de obra em geral, e no mundo emergente você tem a mão de obra quase recolocada nos setores mais importantes, mas nos setores informais, nos setores mais importantes e nos setores mais formais, perdão, e na parte informal, que é muito relevante para as pessoas que têm um nível de renda mais baixo, a gente ainda vê aí, e não é só Brasil, isso eu estou falando globalmente, depois eu vou de novo para o Brasil. Então, a gente vê que a gente tem esse problema de balanço mundial e que, na verdade, nós demoramos, né? Eu acho que, vamos dizer assim, como comunidade econômica, nós demoramos a entender onde, de fato, estava o problema. Eu acho que existia uma grande dificuldade de entender o que esse dinheiro todo, o que esse programa fiscal todo enorme que foi feito, teria como impacto, né, como consequência nos preços, e se imaginou que isso seria equilibrado quando a economia reabrisse, ou porque existiria mais investimento nesses itens onde haveria escassez. Nenhuma das duas coisas aconteceu na forma esperada. Então, que a gente vê uma grande alta na inflação mundial, né, acho que tem sido notícia em quase todos os países. Se a gente pegar o índice de surpresas de inflação, eu diria que 95% dos últimos números de inflação foram surpresas para cima em todos os países do mundo. E aí a gente precisa pensar o que acontece, o que acontece em termos de consequência, o que ficou, né, para o pós-pandemia. Aí um dos temas que é importante também falar é do comércio mundial. O comércio mundial, até então, depois da crise de 2008, se intensificou muito. Ele foi organizado para, primeiro, minimizar inventório, minimizar estoques, ou seja, fazer o máximo de eficiência em termos de estoques possível, e segundo, para, de fato, maximizar a vantagem comparativa. Então, era mais ou menos uma fórmula de minimizar estoques, ou seja, mais eficiente na gestão de estoques e ter vantagem comparativa, que significa que cada país produz aquilo que ele tem vantagem comparativa. Esse sistema que está montado há anos e que se acelerou muito depois de 2008, ele foi colocado como se fosse num grande teste de estresse durante a crise. Por quê? Porque esse sistema fez com que algumas coisas muito importantes durante a crise tivesse uma produção muito concentrada em alguns países. A gente viu, por exemplo, que a parte médica está muito concentrada em um ou dois países. E aí, no meio da crise, com um aumento de demanda muito alto, muito concentrado e coordenado no mundo inteiro, a gente viu que esse modelo foi colocado a teste. Então, o que a gente vê hoje, abre os jornais e vê notícias, por exemplo, do Brasil falando em fazer fábrica de fertilizante, dos Estados Unidos falando em voltar a fazer equipamentos médicos. Então, a quebra desse conceito, ela implica em uma coisa: eu vou voltar a fazer coisas, produzir coisas onde eu não tenho vantagem comparativa. Por quê? Porque o modelo foi colocado em teste e não funcionou bem durante a crise. Isso é preocupante, porque se a gente quebra um modelo de vantagem comparativa que a gente vinha tendo há anos, isso vai gerar um crescimento mais baixo e com menos eficiência para frente, né? Então, eu acho que, falando um pouco da parte global, a gente consegue resumir, né, essa história. É uma história que eu acho que os governos demoraram um pouco a entender. O volume de recursos colocado foi muito grande. Eu acho que demorou a ter a percepção do que isso significava. E aí a gente entra um pouco na parte de Brasil, né? Nós entramos no processo da pandemia com uma recuperação em curso, ainda que, obviamente, existem alguns questionamentos se ela estava muito intensa ou não, tinha uma recuperação em curso. Veio a pandemia, o Brasil fez um dos maiores programas de assistência do mundo emergente, numa velocidade relativamente rápida. A forma como foi feito o pagamento foi relativamente rápida e eficiente, até comparada com países do mundo desenvolvido. Nesse primeiro momento, já ligando com a história que eu contei do mundo do global, nós enfrentamos uma alta de commodities,
Só que nós enfrentamos uma alta de commodities onde o colchão de absorção que existe naturalmente não funcionou. Geralmente, quando o commodity sobe, a moeda no Brasil aprecia, porque o Brasil é exportador de commodities, então você tem um preço de commodities em moeda local que tem uma absorção da alta externa. Dessa vez não aconteceu dessa forma, ao contrário, nós tivemos aumento de preço de commodity com desvalorização da moeda, o que faz com que o preço em moeda local seja mais alto ainda. Por que isso aconteceu? Foi só no Brasil? Primeiro, não foi só no Brasil. Se a gente olhar, aí mudando um pouco para a linguagem de economista, se a gente olhar os termos de troca, que é essa relação, e olhar o que aconteceu com a moeda, a gente vê que em grande parte do mundo, onde o termo de troca sempre explicou... Já tomei um cartão amarelo aqui, onde o termo de troca sempre explicou muito bem o que acontecia com a moeda, dessa vez não aconteceu isso. Tem hoje vários trabalhos, inclusive acadêmicos, tentando mostrar por que isso aconteceu. Obviamente, uma das explicações que sempre vem à tona é o nível de dívida, né? Você, de fato, melhorou as suas condições porque você exporta aquilo que o preço subiu, então se você é um país produtor de commodities, sua moeda deveria valorizar, né, com a alta de commodities, mas você emitiu muita dívida, então quando a gente olha a combinação dos elementos que definem o prêmio de risco, uma coisa compensou a outra, né? Então, isso gerou um problema de inflação de alimentos. A primeira onda de inflação no Brasil foi uma inflação quase toda de alimentos. Obviamente, isso vai, a hora que isso vai ficando mais persistente, ele vai se deslocando. E aí, em 2021, a gente olhando, já separando entre 2020 e 2021 a gente tem um cenário um pouco diferente. A moeda brasileira não desvalorizou tanto, está até melhor que alguns pares na América Latina, como Chile, Colômbia, enfim, mas aí a gente teve uma nova onda de aumentos, um novo choque, que foi basicamente concentrado em eletricidade e combustíveis. Se a gente pegar o índice de eletricidade e combustíveis, a gente vai ver que o choque que a gente teve em 2021 foi um maior dos últimos 20 anos, acumulado. A gente veio de uma bandeira que era 1,10, 1,20, para uma bandeira de 14,40. Então a gente tem um choque muito grande, né, que adicionou ao choque que já vinha do ano anterior, que era um choque de alimentos. E aí o Banco Central, então, iniciou um processo de aumento de juros, né? O número de inflação acelerou e teve uma piora tanto quantitativa como qualitativa em todos os aspectos. A gente tem enfatizado isso, é muito importante ser realista, né, e entender o quão disseminada está a inflação e o quão difícil será o trabalho do Banco Central nesse ponto. Temos percebido mais recentemente uma revisão de inflação para cima e de crescimento para baixo em 2022. E aí vou falar um pouco, só brevemente, no que toca ao Banco Central. O Banco Central não costuma comentar muito de fiscal, mas como isso impacta a taxa de juros neutra e impacta o nosso trabalho, vou comentar um pouco em relação ao qual é a percepção, né? Então a gente teve alguns questionamentos em relação ao arcabouço fiscal. Eu acho que esse questionamento veio, primeiro, por uma demora, né, na solução, né, na equação fiscal, uma percepção de interligação entre a reforma tributária, o tema de precatórios e o tema de como equacionar a continuação dos programas de auxílio e os programas de amparo às consequências da pandemia. Quando a gente olha o fiscal em si, a gente vê que, se a gente voltar para novembro de 2020, a percepção é que a dívida bruta ia atingir alguma coisa entre 95 e 100. No final de 2021, a gente está caminhando para um número perto de 81, ou seja, foi muito melhor do que o esperado, né? Por que foi melhor que o esperado? Aí os críticos vão dizer, não, foi por causa da inflação. Sim, obviamente, uma parte é a inflação. A gente que calcula o número fiscal oficial no Banco Central, a gente já fez uma decomposição, tem alguns slides nas minhas apresentações, uma parte sim foi a inflação, mas a outra parte foi uma melhora da arrecadação também. Tem uma melhora estrutural da arrecadação. Se você consome menos serviço e mais bens, você paga mais imposto. Se você passa de consumo offline para online, também paga mais imposto. Então, tem alguns elementos na arrecadação que são estruturais, né? Então, a gente vê, de fato, que teve uma melhora que foi por causa da inflação e outra melhora que foi estrutural. Mas aí a pergunta é, bom, mas se houve uma melhora, por que o prêmio de risco aumentou, né? Então, de fato, a gente teve uma melhora nos números, né, no número na margem, né? E aí a gente se pergunta, mas isso significa uma melhora de trajetória para frente? Quando a gente pega os números do Focus, estou terminando, quando a gente pega os números do Focus, a gente vê que de fato teve uma melhora para frente, né?
Mas aí então eu vou terminar com esse último ponto, que é, bom, mas se teve uma melhora no estoque, tem uma melhora na perpetuação desse estoque, por que existe uma percepção de aumento de prêmio de risco? Bom, quando a gente pega a equação fiscal, a gente olha, a gente quer saber qual vai ser a equação fiscal lá na frente. E aí tem dois elementos muito importantes. Primeiro, qual é a taxa de juros que você vai ter num prazo mais longo e qual é o seu crescimento. Então, se eu tenho o mesmo modelo de equilíbrio fiscal, com um crescimento de 2,5%, 3%, com uma taxa de juros de 7%, e eu mudo o crescimento de 2,5%, 3% para 1% e passo uma taxa de juros de 8%, eu deixo claramente de ter uma coisa sustentável para ter uma coisa explosiva. Então, terminando aqui, o que a gente entende? Que é esse aumento de prêmio de risco, em parte, tem um questionamento da capacidade do Brasil crescer. Obviamente, tem uma parte que nós precisamos fazer um esforço fiscal, e aí eu acho que ter algum nível de equilíbrio nos gastos seria muito importante, acenar com algum corte de gastos, alguma coisa nesse sentido. Eu entendo a dificuldade e entendo que o mundo político gera suas limitações nesse sentido, e entendo que foi feito um trabalho, né, nesse sentido, mas o fato é o seguinte: o que a gente tem que olhar para frente é o que vai realmente equilibrar a percepção no futuro, independente do que está acontecendo no curto prazo, é se o Brasil tem capacidade de ter um crescimento estrutural mais alto. Se as pessoas começarem a achar que o crescimento estrutural do Brasil não é 2, 2,5, é 1, se a gente olhar os últimos 7 anos de crescimento, o crescimento foi bastante baixo. Então, eu acho que pela primeira vez a gente tem estou terminando, perdão. Pela primeira vez a gente tem uma situação onde a gente está passando por uma inflação interna, mas a gente está exportando inflação também. Importando inflação, perdão. A gente geralmente tinha movimentos de inflação interna, onde a gente importava a deflação e equilibrava um pouco. Agora é a primeira vez em décadas que a gente vai ter um problema de inflação interna e a gente ainda está importando inflação de outros países. Então, acho que o mundo vai passar por um processo de normalização de juros, né? Já começou, acho que tem uma tendência de continuar, por tudo que eu disse aqui. Isso vai fazer com que o ambiente seja ainda mais desafiador para o Brasil. Então, para terminar aqui, eu acho que é importante deixar a mensagem que temos que seguir com as reformas estruturais. A forma de sair do equilíbrio, de achar esse equilíbrio fiscal com credibilidade. A credibilidade hoje, mais do que nos detalhes do fiscal do dia a dia, está em passar uma mensagem que a gente é um país que tem uma capacidade de ter um crescimento sustentável mais alto. Obrigado. Escutarei mais uns 10 minutos. Eu escutarei mais uns 10 minutos. Obrigado. Bom, agradecer ao presidente Roberto Campos Neto, que trouxe uma visão completa a respeito dos fatores condicionantes domésticos e internacionais que têm levado a alguns resultados negativos, outros positivos para a economia brasileira. Basicamente, se eu pudesse sintetizar, na verdade, ele traz evidências empíricas de que não há um choque de oferta negativo a explicar a inflação. São problemas de demanda, efetivamente, na visão do presidente. E isso leva a uma necessidade de contração monetária, de elevação da taxa de juros, com as consequências fiscais que nós conhecemos. A equação de sustentabilidade da dívida, que foi um ponto também trazido pelo presidente, se nós imaginarmos uma taxa de juros que caminha no ano que vem para 11,25%, um pouco menos, um pouco mais, com uma expectativa de inflação de 4 a 5, apenas para simplificar, nós estamos falando de uma taxa real de juros de 6, 7%, o que para uma dívida que fique entre 81% e 83% do PIB, na projeção da Instituição Fiscal Independente é 83% para esse ano, nós teríamos aí o desafio de fazer um resultado primário, um superávit primário a médio prazo, em 2, 3 anos, de mais de 3% do PIB para estabilizar a dívida PIB. A questão é que isso é muito dinâmico, né? Se houver uma melhora das expectativas, se o lado fiscal der sinalizações também na direção de maior austeridade, isso colabora para uma redução da precificação de risco, o prêmio de risco cai, isso colabora para que se tenha uma sustentabilidade da dívida a médio prazo. Muito obrigado, presidente, e também por respeitar o tempo, e já passo de imediato para o ilustríssimo ministro Rogério Marinho, que tem uma folha de serviços prestadas também ao governo brasileiro, ao Congresso Nacional, e atualmente comanda a pasta do desenvolvimento regional. Teve um papel fundamental também na reforma da Previdência aprovada no Brasil em 2019,
um trabalho que vem de muitos anos, né? O Brasil tenta fazer a reforma da Previdência, das pensões, do gasto social, desde de pelo menos 25 anos atrás. E fez alguns avanços nos vários governos, mas em 2019 conseguiu aprovar uma idade mínima, algumas reformas paramétricas que já produzem efeito no gasto previdenciário agregado. Passo então a palavra ao ministro Rogério Marinho, também por 15 a 20 minutos. Muito obrigado. Bom, primeiro queria saudar aqui o nosso Carlos, professor Carlos, ministro Gilmar, que são os compositores e os patronos desse evento. Agradecer aqui pelo convite, é o terceiro ano, é a terceira vez que venho, sempre com um tema novo, né? Primeiro a questão trabalhista, depois a previdenciária, e agora a questão da retomada do desenvolvimento econômico no nosso país, no aspecto regional. Eu não, escutando aqui o Roberto, saudar aqui todos os palestrantes, os nossos co-irmãos aqui da mesa, aqui, o Felipe em especial. Escutando aqui o presidente Roberto, essa aula sobre economia, que nos dá com uma desenvoltura e com uma linguagem absolutamente fácil de ser entendida, né? Não é à toa que ele tem sido distinguido aí como um dos mais importantes, proeminentes e operosos presidentes de bancos centrais do mundo, né? Não é fácil ser presidente de Banco Central do Brasil, né? O Brasil sempre é uma sucessão de catabios, como a gente diz lá no nosso estado, né? Tem muitos problemas, né, que não nos permitem ter o tal do céu de brigadeiro, né? Bom, eu não vou entrar aqui na questão, né, fiscal, né, apenas um breve comentário. Como cidadão e como alguém que se sente político, né? Eu exerço um cargo público por outorga, por vontade, por determinação do presidente da República, mas tenho aí 30 anos de vida pública no Legislativo, né? E a minha vida toda foi de tentativa de construção de consensos, né? E o que nós enxergamos nesse momento é que o mundo está passando por um momento absolutamente ímpar. Então, todos os modelos paramétricos do ponto de vista da economia vão ser redesenhados brevemente. A gente escuta que muitas pessoas, não é o caso do Roberto, claro, por favor, né, tem ouvido, escutado economistas brilhantes falando sobre certezas absolutas, e me desculpem, não dá para fazer isso, gente. Eu acho que o último problema que a gente teve dessa monta no mundo foi a gripe espanhola em 1918, e naquela época não existia a globalização nem a compartimentação, o compartilhamento das cadeias de produção como existe agora, né? Nós estamos vendo, por exemplo, essa desorganização da cadeia logística, né, que está acontecendo justamente porque as crises de lockdown dos países estão retendo os contêineres nos portos. Então, você hoje paga 400%, 500% para transportar uma mercadoria. Então, é evidente que há uma inflação global, né? Aí vem a crise da energia, né? Os níveis de preços que eram praticados antes da pandemia, né, caíram abruptamente pela velocidade, pela dificuldade de se ter atividade econômica no início, e agora os cartéis, como a OPEP, como a própria Rússia, que é um grande produtor de energia, estão se aproveitando desse momento em função da questão climática. Vamos zerar o carbono em 2050, emissão. Então, esse combustível fóssil, ele é finito, então vamos cobrar muito caro agora para a gente ter recursos para fazer esse processo de mudança, né? A Europa agora, eu estive em 3 países, né, vai receber em 4 anos o que não recebeu em 30, né, de investimentos de infraestrutura e para resolver a questão climática. Na Espanha, por exemplo, eles vão receber em 4 anos o que receberam em 30 quando entraram no mercado como europeu, e recursos a fundo perdido ou subsidiados. Os pacotes econômicos que estão existindo no mundo não vão cessar agora. Então, essa crise de oferta ou de excesso de liquidez vai continuar e talvez ficar mais forte ainda. Os Estados Unidos está aprovando um pacote aí de, sei lá, 1,8 trilhão de dólares. A Espanha sozinha vai receber 156 bilhões de euros nos próximos 4 anos.
Então, o nosso desafio é entendermos essa situação e nos adequarmos a ela, entendendo que o nosso país, o Brasil, é um país que não se resume apenas aos investidores, não se resume apenas àqueles que estão com o capital. Nós somos um país desigual, nós somos um país complexo, nós somos um país onde há muitos desafios a serem vencidos ainda. E aí a nossa visão necessariamente não pode ser uma visão meramente fiscal, meramente monetária. Nós temos que ter a sensibilidade social como este governo teve. Em 2020, o Roberto falou há pouco, nós fizemos uma inversão de mais de 600 bilhões de reais, quase 10% do produto interno bruto, né? E muito desse recurso foi transferência direta de recursos para a população mais pobre, além da questão do crédito, né, de ajuda às empresas para não fecharem. Agora, nós estamos num outro momento, e a pergunta que me é feita, eu não vim aqui para responder como economista, mas o que é que a gente pode fazer, né, em termos de desenvolvimento, de retomada econômica, é dizer o seguinte: o Brasil, e aí é minha missão, é um país de desigualdades. Nós temos ilhas de prosperidade, nós temos regiões que são absolutamente díspares. O norte e o nordeste do país são exemplos disso. Na região norte nós temos pouco menos de 10% da população e pouco menos de 6% do produto interno bruto, da renda. No nordeste é mais grave ainda, são quase 30% da população e 14% da renda nacional. E esse quadro, ele já dura quase 100 anos. Vou me restringir apenas a uma região, né, para exemplificar todas as demais. Ao longo desses 100 anos, no Nordeste, se criou a Codevasf, que é a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, se criou a Sudene, que é a Superintendência de Desenvolvimento Nacional, se criou o Banco do Nordeste, né, se criou o Departamento Nacional de Combate às Secas. Ora, instrumentos criados pelo Estado brasileiro para combater a desigualdade, mas a desigualdade se manteve incólume, intacta. Aliás, ela recrudesceu, porque os programas que foram implementados são programas que mitigam o problema, eles não resolvem o problema. E o nosso desafio é transportar ações que foram implementadas em outros países com êxito e customizá-los à nossa realidade, porque é possível ser feito. E qual foi a missão que nós nos debruçamos? Foi transformar, foi emancipar a população do semiárido nordestino. Nós temos um semiárido com mais de 20 milhões de brasileiros que moram nele, 22 ou 23 milhões de brasileiros. E essa região é a região que tem o menor índice de desenvolvimento econômico. E todo o esforço que foi feito levou em consideração a modernização dos marcos regulatórios. O primeiro e mais importante foi o marco do saneamento. Foram mais de 6 anos de discussão no Parlamento brasileiro. E quando o marco foi aprovado em meados do ano passado, ele nos permitiu em que apenas um ano nós tivéssemos um aporte de recurso pela previsibilidade, pela segurança jurídica, pela clareza das normas que foram estabelecidas em 10 vezes. Isso é um número que precisa ser realçado. Eu vou repetir, historicamente no Brasil, os estados, os municípios e o governo federal juntos, com recursos onerosos ou não onerosos, provenientes de todas as fontes possíveis, conseguiam alavancar 6 bilhões de reais por ano para fazer frente a essa que é a nossa maior tragédia ambiental. 100 milhões de brasileiros sem tratamento de esgotos, 35 milhões de brasileiros sem água tratada nas suas torneiras. Então, o marco que estabeleceu um sarrafo, um cronograma, uma meta ambiciosa para um país que tem que ser ambicioso. 2033, a universalização desses serviços. Em um ano, com os leilões que foram feitos, com as outorgas que foram deferidas, nós aumentamos de 6 para quase 70 bilhões de reais, mais especificamente 68 bilhões de reais. Isso mostra que há de fato uma confiança de quem investe, de quem empreende nas mudanças que foram feitas neste governo. Nós temos dados emblemáticos. Veja, por exemplo, o Rio de Janeiro. Quantos anos se espera para se fazer, de fato, a limpeza da Baía da Guanabara, que é o nosso principal cartão postal? Nesse processo de concessão da SEDAI, onde, inclusive, a SEDAI mantém a propriedade da abdução da água bruta, né? Nós vamos conseguir, finalmente, limpar a Baía da Guanabara. O que acontece nos rios da Europa, né, onde você pode se banhar nos principais capitais da Europa, e para nós isso é uma quimera, por exemplo, no Tietê, né, que corta o centro da cidade de São Paulo.
Nós estamos fazendo um processo também de instrumentalizar o Estado brasileiro para que ele possa, de fato, dada a sua complexidade, a sua dimensão, o seu tamanho, as suas diferenças, não deixar literalmente ninguém para trás. Por isso, nós convertemos uma medida provisória, que é a MP 1052, num projeto que transformou-se em lei, que permite que, de início, nós tenhamos um fundo para estruturar projetos de pequeno porte nas concessões dos municípios e consórcios de 750 milhões de reais. Para vocês terem uma ideia do que significa, o FEP, que é o fundo que estrutura projetos que tem sobre a administração da Caixa Econômica Federal, que foi feito em 2017, ainda no governo do Temer, nesses 5 anos, teve a alocação de 180 milhões de reais. Esse fundo já se inicia com 750 milhões de reais. E por que isso? Porque nós temos um banco que é extraordinário na sua expertise de estruturação dos projetos, que é o BNDES. O BNDES é um banco que tem expertise, que tem capacidade operativa, que tem extraordinários técnicos, que tem capital, mas que tem uma expertise nas grandes estruturas. O Brasil não só tem grandes estruturas, não só tem grandes projetos. Então o Brasil está fazendo um fundo para permitir que os consórcios municipais possam também ser contemplados. Isso permitiu que dezenas de programas e projetos na área de iluminação pública, de tratamento de resíduos sólidos, de mobilidade urbana, de tratamento de água e de esgoto, de infraestrutura urbana no que tange a mobilidade, pudessem ser financiados também, independente da ação do Banco do Nordeste, do Banco do BNDES. Nós estamos, nesse marco do saneamento, tratando de forma diferenciada a ANA, que está a presidente, a Cristiane, que é a nossa Agência Nacional das Águas, porque a governança das águas no Brasil é complexa. Nós temos um Estado que é federado, então cada Estado do Brasil tem autonomia sobre a gestão das suas águas em cima de uma regra federal. E, por sua vez, os municípios têm a concessão, ou têm a propriedade da outorga da concessão da água e do esgoto de cada município brasileiro. Então, imagine a complexidade quando lidamos com 5.570 unidades federadas. O Brasil não é para principiantes, mas é um processo que está sendo empreendido com muita vontade e com muita disposição. Nós, no ano passado, estivemos nos Estados Unidos, fomos ao oeste americano e fomos a Portland, lá no Oregon, para conhecermos de que forma se trabalha a governança do sistema hídrico dos Estados Unidos. E esse ano estivemos, recentemente, aqui em Portugal, na Espanha, na Holanda. Falar de água, a Holanda tem pós-doutorado, né? Um país que tem 26% do seu território recuperado do Mar do Norte, que não é um mar qualquer, é bastante bravio e agitado, né? Então, por que nós fomos a esses países? Porque nós vamos lançar um novo marco hídrico, que é exemplo do que foi feito no marco do saneamento, vai permitir que nós possamos trazer também a iniciativa privada para ser parceira desse processo de infraestrutura hídrica, de emancipar populações que estão deprimidas pela falta da água. E a água, me permitam, neste momento não é talvez percebido, mas é mais importante do que o petróleo. A água hoje é responsável pelos grandes conflitos mundiais. Isso vai acontecer de forma cada vez mais acelerada, até em função das mudanças climáticas. O Brasil tem 12,5% das reservas de água doce do mundo, mas as águas são mal distribuídas e mal governadas. Então, o que nós estamos propondo é emancipar regiões que historicamente estão deprimidas do ponto de vista social e econômico através da segurança hídrica. Por isso, nós estamos com o maior programa de infraestrutura hídrica que eu tenho conhecimento do mundo hoje em execução. Nós concluímos agora, 15 dias atrás, a última etapa da transposição do São Francisco. Foi o último trecho físico entre os reservatórios de Caiçara, em São José de Piranhas, na Paraíba, e Engenheiro Avidos, lá em Cajazeiro, na Paraíba, um canal de 8 quilômetros. Estivemos lá para inaugurar com o presidente da República. A partir daí, a água entra no leito natural dos rios, no caso do rio Piranhas-Açu, que vai chegar no último estado do Nordeste Setentrional, que é o meu Rio Grande do Norte. Eu estarei lá com o presidente em janeiro, recebendo as águas do São Francisco, como estive no Ceará, como estive na Paraíba, estarei no Rio Grande do Norte. Isso é um sonho secular. E é a água que vai permitir que a indústria se estabeleça no semiárido. É a água que vai permitir que o tratamento do esgoto seja uma realidade.
é água que vai permitir que o comércio e que a agricultura irrigada se estabeleçam em regiões deprimidas. É a água que vai permitir que haja uma descompressão sobre o sistema de saúde pública dos estados e municípios, a redução da mortalidade infantil, a mudança de realidade. Vocês imaginem o que é uma família que tem pessoas com 70, com 50, com 40 anos, mas essa pessoa de 70 nunca tomou um banho de chuveiro, nunca soube o que é abrir uma torneira e verter água, passou a vida inteira indo buscar essa água no lombo de um jumento, acondicionando em reservatórios e rezando para que a chuva voltasse logo no ano, na estação subsequente, para que a água que está acondicionada pudesse ser mantida. Essa é a realidade de 35 milhões de brasileiros, são 3 Portugais e meio. Não é um problema pequeno, e nós estamos em 2021. Então nós não temos nenhuma dúvida, nós temos convicção de que as mudanças que estão sendo empreendidas, os 500 quilômetros de canais principais, adicionados a 1.500 quilômetros de canais acessórios, feitos em todos os estados do Nordeste e no norte de Minas Gerais. Nós tivemos recentemente na Jornada das Águas, onde começamos na nascente do São Francisco, onde eu tive a oportunidade de beber a água daquela nascente, e me desculpe aqueles que não acreditam, mas Deus existe, porque uma nascente pequena, uma nascente que deve ter 10 metros de extensão, de largura, ela gera um rio de 2.830 quilômetros que desce a Serra da Canastra e inunda ali o planalto do semiárido nordestino, desaguando ali entre Sergipe e Alagoas, na foz do São Francisco. E nesses 10 dias nós terminamos a nossa jornada justamente em Propiá, lá em Sergipe, na foz do São Francisco. E em todos os lugares que nós fomos, nós anunciamos obras acessórias. Canais, por exemplo, que nós entregamos em Pernambuco, para vocês sentirem o tamanho e a dimensão do que é o nosso país. Fizemos lá em apenas 3 anos um canal onde buscou-se a água do São Francisco ali na transposição do eixo norte, de 75 quilômetros de extensão, com um recalque de 2 bacias de 230 metros de altitude, que está permitindo agora que 2.200.000 pernambucanos tenham água tratada nas suas torneiras. Eu estive lá para inaugurar com o presidente da República. Nós estivemos lá em Alagoas, inaugurando o trecho 4 do Canal do Sertão Alagoano, quando 115.000 alagoanos passaram a ter água tratada nas suas torneiras. Nós estaremos agora no final do ano, nas vertentes litorâneas, no interior da Paraíba, inaugurando um trecho que vai permitir que 600.000 pessoas na Paraíba tenham água tratada nas suas casas. Nós iniciamos uma obra chamada o Canal do Apudi, que começa na Paraíba, entra no Ceará, vai ao Rio Grande do Norte, e que permite que 700.000 pessoas tenham água tratada e 100.000 hectares possam ser incorporados na área de irrigação. Está aqui o meu amigo Danilo, cearense. Demos a ordem de serviço para o Canal do Salgado, que deriva do Apudi, entra naquela região de Russas, vai permitir que 450.000 cearenses tenham água tratada e tenham acesso à possibilidade de irrigar uma região que é rica, solos absolutamente férteis. Então, são obras, são ações, são empreendimentos, são decisões tomadas que mudam, de fato, a vida das pessoas, porque emancipam, porque permitem que essas pessoas, com essas ferramentas, possam prover as suas vidas. Retiram o papel do Estado provedor, o papel do Estado que está mitigando com políticas públicas compensatórias situações vexatórias, e passa a haver um Estado indutor do crescimento, para permitir que as empresas, que as comunidades, que as populações locais, a médio prazo, possam transformar a realidade daquela região. Então, eu acho que é essa a mensagem que nós podemos trazer aqui para esse fórum. Dizer que pouca coisa do que é feita consegue furar, né, eu diria assim, esse cerco que é feito em relação às ações que o governo tem empreendido. Mas eu lhes asseguro que nós estamos extremamente convencidos de que o caminho é esse, colocar o governo a serviço das populações que mais precisam.
E o nosso papel é diminuir desigualdades regionais. É ter responsabilidade fiscal, responsabilidade monetária, mas, sobretudo, responsabilidade social. Não se governa um povo ou um país apenas levando-se em consideração o pensamento daqueles que têm o poder econômico. Muito obrigado. Obrigado, ministro Rogério Marinho. Se eu pudesse fazer também uma síntese da fala de Vossa Excelência, eu colocaria que, de um lado, há iniciativas em andamento que evidenciam a preocupação do poder público, do governo federal, com as disparidades regionais, a dificuldade de se ampliar a taxa de investimento econômico, mas, por outro, ainda remanesce um quadro de desigualdade que, de certo modo, nos remete a Celso Furtado, né? Formação econômica do Brasil, um clássico, né? Uma referência maior para todos nós, desde a época da Sudene e da Sudam, como ainda nós não conseguimos nos organizar para ter políticas públicas e políticas econômicas que permitam ampliar a taxa de crescimento econômico e reduzir as disparidades regionais. Agradeço mais uma vez pela fala e já de imediato passo para o economista Luiz de Mello, diretor da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, e que vai nos trazer uma visão, também combinamos para a organização desse painel, a respeito das lições, eventualmente, que nós possamos aprender e apreender das economias desenvolvidas, dos países da OCDE, dos países europeus, e que possam trazer luzes para a discussão econômica e para as estratégias de saída no Brasil. É importante saber que o fiscal, o equilíbrio fiscal, o zelo pelo controle da inflação são duas premissas, né? Elas não são condições suficientes para o crescimento econômico, mas são o ponto zero. Agora, além disso, o que mais que podemos fazer? Quais as políticas públicas? O que os outros países têm feito? Qual a restrição também para se avançar nessa direção? Então, passo a palavra ao Luiz de Mello, agradecendo também pela disponibilidade aqui, em nome dos organizadores. Muito obrigado, Felipe, por essa introdução. Agradeço o convite do Fórum. É a minha segunda vez que eu participo do Fórum. É um grande prazer estar de volta, não só a Lisboa, mas também com todos vocês, para tratar de temas tão pertinentes, não é? Que é o tema central dessa mesa de hoje. Um grande prazer também estar com todos os panelistas para tratar desses temas. O Felipe sugeriu, então, que eu abordasse esse tema de questões mais voltadas a lições que se podem tirar da crise. É um tema realmente fascinante. Eu acho que a maioria das teses de doutoramento nos próximos anos, daqui para frente, vão ser escritas sobre os temas que surgem no debate de políticas econômicas na academia e nos governos e em organizações internacionais como a própria OCDE. Então, um tema realmente fascinante e basicamente ainda estamos no meio desse processo de aprendizagem sobre o que foi feito, como foi feito e que lições podem ser ressaltadas no futuro. Eu queria começar basicamente por destacar uma característica dessa crise que é ímpar e que vai condicionar os processos de saída da crise, os processos de recuperação das economias, as características dessa recuperação, a velocidade dessa recuperação e como o desempenho das economias de médio e longo prazo se dará de forma enfim, a nortear qual será o novo mundo, a nova economia nos próximos anos. E essa grande característica que eu apontaria é a grande assimetria dos efeitos dessa crise, que começou há 1 ano e meio atrás, começou como um enorme choque de oferta, né? Que, como o presidente Campos Neto já elaborou muitos dos aspectos da conjuntura disso, então eu vou passar um pouco mais para os aspectos mais estruturais, mas uma assimetria que tem a ver com
a natureza desse choque, como ela afetou os diferentes setores da nossa economia, enfim, todos os setores em que a atividade depende dos contatos pessoais, onde o potencial de mudança em relação ao teletrabalho é menor, onde, pela natureza do que se faz, é difícil manter um nível de atividade econômica ao mesmo tempo em que se confina a sociedade e em que se põe em prática todas as medidas de contenção da expansão dessa pandemia, né? Por exemplo, tudo que tem a ver com turismo, hotelaria, tudo que tem a ver com pequenos serviços que defendem, então, das relações presenciais, foram setores que foram os mais atingidos nessa crise. E essa assimetria é importante porque, na maioria das economias avançadas, a grande parte da economia é o setor de serviços, realmente. E dentre os setores de serviço, há inúmeras atividades que têm essas características. Então, uma grande assimetria foi como que a atividade econômica se espalhou, quer dizer, se reestruturou dadas essas características estruturais das nossas economias. Então, uma primeira assimetria entre setores. Uma segunda assimetria que tem a ver com quem trabalha nesses setores. Na mediana da OCDE, que foi um estudo que nós tentamos fazer logo no começo da crise, foi ver se esses setores mais afetados nas economias avançadas, serviços, atividades presenciais, com pouca potencial de mudança em relação ao teletrabalho, quais são as características da mão de obra empregada nesses setores. E o que se vê, na mediana dos países da OCDE, mais de 40% das pessoas que trabalham nesses setores mais duramente afetados são pessoas que têm vínculos com o empregador de natureza mais frágil. Basicamente, os que trabalham por conta própria, os que trabalham em tempo parcial e os que trabalham com contratos de trabalho de duração muito curta, não é? Então, uma segunda assimetria que tem a ver com as características da mão de obra empregada nos setores mais afetados negativamente pela pandemia. Por que é importante ter em mente esse tipo de assimetria? Porque isso condiciona o tipo de apoio, de amparo em que se possa, os programas de apoio e amparo que se possam pôr em prática e como se possa pensar a saída desta fase de apoio à medida que as economias recuperem. Mas há também uma terceira assimetria que é muito importante em relação a isso, que tem a ver com as estruturas das economias nos diferentes países, não é? Os países onde esses setores são preponderantes, países que dependem muito do turismo, por exemplo, países que dependem muito de setores de serviços mais afetados duramente pela crise, é natural, é expectável que esses países, que essas economias recuperem a um passo mais lento do que os outros países que dependem muito mais da manufatura, de outros setores menos afetados. É isso que se vê. Basicamente, hoje em dia, países como os Estados Unidos, num extremo dos países da OCDE, já recuperaram níveis de atividade superiores ao que tinham no final de 2019. Então, é uma economia que já está mais além do nível de atividade que tinha antes da crise. Em breve, vários países da OCDE já terão alcançado não só o nível de atividade que tinham em 2019, mas já terão alcançado a trajetória de crescimento que tinham em 2019 se a crise não tivesse ocorrido, né? E, por outro lado, há vários países, vários mercados emergentes, por exemplo, em que tem uma recuperação muito mais lenta e que vão, basicamente, não terão alcançado, com base nos parâmetros atuais, níveis de atividade de 2019 até 2023 ou 2024. Né? Então, essa grande assimetria que se vê entre os setores das economias, entre as empresas e a mão de obra naqueles setores mais afetados e entre os países é uma grande característica dessa pandemia. Uma questão interessante sobre as empresas, falei da mão de obra, mas das empresas, há também uma grande assimetria entre os setores até mais afetados, entre empresas com níveis de produtividade muito mais altos e as empresas com desempenho mais fraco. O que se nota é que o desempenho da produtividade durante a pandemia foi tal que aumentou até o hiato de desempenho entre empresas num mesmo setor em que se possa imaginar que o efeito da crise poderia ter sido mais homogêneo.
E isso é um ponto interessante do ponto de vista de política econômica, porque já antes da crise já se notava um aumento de hiatos de desempenho, níveis de produtividade, por exemplo, entre empresas até no mesmo setor. Não é? O que já se vê observando desde o começo dos anos de 2010, por exemplo, há mais de 10 anos, é que as empresas com desempenho mais alta velocidade, por exemplo, de ganhos de produtividade, elas têm se descolado das empresas mais fracas. Então, as nossas economias vêm passando por um problema de difusão da produtividade. E isso condiciona não somente o desempenho das empresas, mas também o desempenho de toda a mão de obra que está atrelada a essas empresas com níveis de desempenho muito grandes. Né? Então, o que se fez, que é outra lição importante dessa crise, foi uma capacidade de atuação muito rápida dos governos e dos estados, uma resposta macroeconômica muito rápida no início da crise, não é uma política monetária que foi afrouxada rapidamente, como era necessário no início da crise, redução de taxas de juros por parte dos bancos centrais, onde havia espaço, mais espaço para isso, isso foi feito, uso de instrumentos não convencionais, já com base na experiência que os bancos centrais tinham desde a época da crise financeira global de mais de 10 anos. Então, uma resposta macroeconômica muito rápida, do mesmo do ponto de vista fiscal. Não é? Desenhos rápidos, não é, de políticas de apoio e amparo a empresas e a trabalhadores, e uma capacidade, então, de pôr em prática, de implementar todos esses programas. Há dois tipos de programas que foram muito digamos, comuns nos países, nas economias mais avançadas. Por um lado, programas de retenção de emprego, não é? Basicamente, a experiência até do que havia sido feito durante a crise financeira em alguns países da OCDE, a Alemanha, mais notadamente, né? Que começou já há mais de 10 anos a implementar esse tipo de amparo em períodos de crise, mas muito importante é que isso se disseminou em várias economias avançadas, né? Quer dizer, amparos aos trabalhadores, né, de forma a manter a renda daqueles trabalhadores durante um período em que as economias estavam fechadas. Isso foi muito importante porque partiu da premissa de que há um custo muito grande em se romper esse vínculo entre trabalhador e empresa, né? Não só isso é obviamente o risco humano e social de um aumento muito rápido das taxas de desemprego, de um poder de renda muito rápido que ocorreria na ausência desses programas, dada a magnitude do choque que afetou as economias. Mas mais do que isso, uma preocupação microeconômica, quer dizer, quando há um desemprego, quando há uma ruptura na relação empregador, basicamente se perde capital. Se perde capital humano, se perde capital intangível associado àquela própria empresa, não é? E se perde até um pouco do capital humano até dos trabalhadores ao passar vários meses, um período extenso, sem oportunidade de trabalho. Então, esse aspecto micro, que às vezes é muito subestimado, esteve realmente no centro da motivação para desenhos de modelo ou programas de amparo aos trabalhadores dessa natureza voltadas à retenção de emprego. E, por outro lado, no que tange às empresas, programas de apoio também no sentido de criação de crédito, de garantias de crédito, né, para que se pudessem proteger aquelas empresas viáveis antes da crise, mas que passavam por problemas de liquidez, não necessariamente problemas de insolvência ou de inviabilidade econômico-financeira durante a crise. Então, era basicamente da mesma ótica em que se preservavam os vínculos de emprego, se preservava a capacidade de sobrevivência de empresas, de forma a evitar até o que se passou a reboque da crise financeira mundial, que foi uma falência muito grande em vários setores de atividade, em que se manteve aquele capital atrelado a empresas inviáveis e que gera um custo econômico muito grande de eficiência nas economias, à medida em que, num período de recuperação, o capital não possa, então, migrar para atividades, para setores em que haja potencial de crescimento mais alto. Então, eu diria duas lições importantes, não é? A rapidez, a flexibilidade da resposta macroeconômica e também da resposta estrutural baseada nesses programas de apoio que foram sendo implantados. Né?
Uma questão também, uma lição importante no que tange esses últimos programas de apoio, de amparo de natureza mais microeconômica. Eu diria duas coisas, dois pontos a respeito disso. E que é basicamente o que tem gerado muita atenção por parte dos analistas agora. Qual é o momento ideal de saída desses programas? Não é? São programas emergenciais, que não devem ser mantidos por muito tempo, principalmente durante o período de recuperação da atividade econômica. Por quê? Porque são programas que basicamente apoiam trabalhadores e empresas no período em que a atividade econômica esteve congelada. Quando a atividade entra em fase de recuperação, o que se espera é que a economia tenha essa flexibilidade para realocar capital e trabalho, não é? Em direção a setores onde o potencial econômico seja maior, em setores onde haja mais crescimento de produtividade e que haja melhor desempenho das empresas e, então, da sua capacidade de emprego. Então, é muito importante que se tenha a capacidade não só de desenhar a entrada nesses programas, mas se desenhar também a saída desses programas. Um exemplo interessante, que é um estudo que nós fizemos no caso já de algumas economias avançadas, mas só para citar um caso da Austrália, que é muito interessante. A Austrália teve um programa exatamente de retenção de emprego, que foi posto em prática em março do ano passado, e que agora começa já na fase de saída, quer dizer, os programas já vêm sendo desativados, né? O que se observou? Lá em março do ano passado, a diferença de emprego, de criação de emprego, nos setores e nas empresas de produtividade alta, era mais rápido do que os setores de produtividade, empresas de produtividade baixa, não é? O que é esperado. Não é? As economias são eficientes porque as empresas mais eficientes produzem mais e empregam mais. Durante a vigência do programa, aquela relação, aquela diferença entre capacidade de emprego basicamente se congelou, o que era natural. Era para isso mesmo que o programa, era a isso que o programa se prestava. Quando o programa começou a ser desativado, já começa a se observar essa diferenciação do desempenho das empresas. As mais produtivas, de melhor desempenho, começam a empregar mais, começam a crescer mais, e as outras não é? E é isso que se espera. Se espera que a recuperação das economias se dê não somente com base na melhor utilização dos recursos da mão de obra e do capital, mas também do melhor desempenho na utilização dos recursos da mão de obra e de capital. Então, eu diria uma grande lição da crise, não é como se podem avaliar os desenhos desses programas de apoio e o timing ideal para a desativação desses programas de apoio com base na lógica de aumentar o desempenho das economias daqui para frente. E vou concluir com um outro comentário que espero seja útil na reflexão de todos vocês. É que é um momento também de recuperação para se enfrentar desafios que existiam antes da pandemia. Não é? Há vários desafios da economia mundial que já estão conosco há vários anos e até há várias décadas e que têm de ser enfrentados. Não é? Um deles é a redução gradual da capacidade de crescimento das nossas economias, das economias avançadas. Não é? O crescimento econômico se dá com base no crescimento da produtividade. E é um número que é quase alarmante. No início dos anos 90, a produtividade do trabalho crescia, na média dos países da OCDE, a 2% por ano. Hoje em dia, ela cresce a menos de 1% por ano. Há efeitos cíclicos ligados a isso, mas há uma queda gradual estrutural do crescimento da produtividade nas economias. Então, como reverter, com base na recuperação que está em curso agora, como reverter de forma estrutural essa queda gradual do desempenho das nossas economias. Né? A outra, que é uma questão muito importante no que tange ao crescimento potencial, quão rápido as economias vão crescer, é o grande fenômeno do envelhecimento da população. Não é? Esse envelhecimento da população, ele afeta o PIB potencial dos países, nos países da OCDE, que já têm, na sua grande maioria, populações, já em muitos casos, já mais velhas, e que já se nota a redução da força de trabalho, em função do envelhecimento, redução da intensidade de capital das economias, em função, em parte, disso, e algum efeito que se pode já medir na produtividade em função disso. E também tem um aspecto fiscal. A grande pressão
estrutural nas contas públicas nos próximos anos tem a ver com o envelhecimento da população. Mais um número. Na mediana dos países da OCDE, nos próximos 30 anos, o efeito do envelhecimento via gastos com saúde pública, amparo aos idosos, né, e pensões, isso vai representar, com base nos parâmetros atuais, algo em torno de 7%, 7, 8% do PIB em termos de pressão fiscal sobre as contas públicas, não é? Então, pensar no futuro, na sustentabilidade das finanças públicas, passa por resolver a questão do desafio do envelhecimento. E outros tantos que vão afetar também capacidade de crescimento. A transformação digital das nossas economias, não é? A transição energética das economias, que também vão afetar, de um lado, crescimento, do outro lado, finanças públicas. A sustentabilidade da dívida também passa pelo denominador. Então, os esforços via políticas estruturais, reformas estruturais, de basicamente reverter esse processo de queda gradual do crescimento potencial via queda gradual do crescimento da produtividade, é também não só uma questão econômica voltada ao crescimento durável de longo prazo, mas também parte da resolução das questões de sustentabilidade das finanças públicas no futuro. Fico por aqui. Obrigado. Bom, agradecer ao Luiz de Mello a excelente apresentação e que complementa as anteriores no sentido que traz elementos do que vem acontecendo nos outros países, sobretudo na OCDE, e de como é heterogênea essa dinâmica nos países, né? A questão da produtividade é central. Isso é um tópico interessante para o Brasil também, porque nós temos uma mudança no padrão de crescimento populacional, a população em idade ativa crescendo cada vez menos do que a população idosa. Isso vai produzir efeitos também sobre as contas públicas, do ponto de vista do aumento do gasto em saúde, do aumento do gasto ligado à população mais idosa. E, de outro lado, eu pensaria aqui um elemento também trazido pelo Luiz, que é o de avaliação das políticas que foram feitas durante a pandemia, o desenho, o que deu certo, o que deu errado, para que a gente possa construir também uma dinâmica uma estratégia de saída da crise do ponto de vista do Brasil, que seja a mais adequada para aquilo que é o fundamental, elevar as taxas de crescimento econômico a médio e longo prazo. Agradeço mais uma vez ao Luiz. E o último palestrante do nosso painel, o desembargador Marcos Abraham, vai nos dar as armas, porque não dá para ir à guerra sem ter as armas adequadas. E quando a gente fala de armas em contas públicas, economia, é o orçamento. As normas do direito financeiro no Brasil são fundamentais e muitas delas são regulamentadas em leis complementares, estão fundamentadas na Constituição. No ano passado e neste ano nós estamos discutindo propostas de emenda à Constituição, uma atrás da outra, para discutir o teto de gastos, o controle fiscal, a necessidade de se reduzir gastos tributários, isenções, desonerações. Então, no fundo, nós precisamos saber como ter o melhor arcabouço fiscal, o melhor desenho, o que mudar, e o Marcos vai nos trazer tópicos interessantes a esse respeito para encerrar o nosso painel no tempo previsto. Marcos, muito obrigado. 15 minutos. Obrigado, doutor Felipe. Muito bom dia a todos. Antes de tudo, quero dizer que é uma alegria e honra participar mais uma vez do Fórum Jurídico de Lisboa. Desde já gostaria de agradecer o honroso convite aos seus organizadores e coordenadores, ao IDP, à Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e à Fundação Getúlio Vargas, o que faço na pessoa do Dr. Sidney Gonzalez, diretor da FGV Conhecimento, em nome de quem cumprimento a todos aqui presentes. Igualmente honrado estou a integrar esse painel sobre governabilidade e recuperação econômica ao lado de autoridades da área econômica e acabo por me sentir um peixe fora d'água, já que sou da área jurídica. Minha função aqui talvez seja mostrar a aproximação entre o direito e a economia e como eles se complementam até de maneira
simbiótica. Eu iniciaria dizendo que o respeito e a observância aos preceitos jurídico-constitucionais nas finanças públicas é um comportamento necessário e esperado para o florescimento de qualquer sociedade moderna. Penso que um dos instrumentos viabilizadores da governabilidade e da recuperação econômica é a adoção de um modelo de governança fiscal, implementado a partir do fiel respeito às normas do direito financeiro. Ambos, governança fiscal e respeito ao direito financeiro, são fundamentais para que se possa dar ao cidadão o mínimo que lhe é devido e transformar a almejada justiça fiscal em justiça social. Sem a devida observância ao ordenamento jurídico fiscal, não haverá um ambiente de segurança jurídica, sobretudo no que se referem às nossas âncoras fiscais, tais como os preceitos e mandamentos da Lei de Responsabilidade Fiscal, assim como o nosso regime do teto de gastos previstos na nossa Constituição e outras âncoras fiscais. A insegurança jurídica, que gera desconfiança, ela afasta os investidores, acarreta a diminuição de investimentos, de empregos, a desvalorização monetária e o aumento da inflação, fatos que, consequentemente, impõem a elevação das nossas taxas de juros. E, por decorrência, parte dos recursos financeiros acabam sendo drenados para o pagamento da dívida pública, em detrimento do seu uso em investimentos, bens e serviços públicos essenciais. Costumo dizer aos meus colegas professores, juristas do ramo do direito constitucional, que de nada adiantam os infindáveis debates sobre a efetividade dos direitos fundamentais, como saúde, saneamento, educação, se não houver recursos financeiros suficientes e bem geridos orçamentariamente para financiá-los. Nessa circunstância, não posso deixar de destacar a importância do direito financeiro orçamentário como instrumento de desenvolvimento econômico e social. É, no meu ver, uma ferramenta de mudança social positiva. Ainda mais no Brasil, a partir da nossa Constituição de 1988, que introduziu significativa evolução em praticamente todos os ramos do direito, inclusive do direito financeiro, vejo que é possível hoje falarmos numa verdadeira constitucionalização do direito financeiro em nosso país. Vários dos seus institutos passaram a tomar forma a partir de princípios e valores constitucionais, deixando claro que o aspecto jurídico constitucional da atividade financeira agora é protagonista e não mero coadjuvante das grandes discussões fiscais em nosso país. A preocupação com a boa governança fiscal, sobretudo a orçamentária e com respeito à legislação do direito financeiro, tem se potencializado a cada dia. A propósito, direito financeiro, disciplina essa que, no Brasil, até alguns meses atrás, não era uma disciplina obrigatória nas nossas faculdades de direito, era uma disciplina eletiva e, recentemente, finalmente, em boa hora, o Ministério da Educação reconheceu a sua importância e tornou a disciplina Direito Financeiro uma disciplina obrigatória na grade jurídica dos cursos de Direito. Também não posso deixar de registrar que o orçamento público no Brasil é composto de 3 leis: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. E como leis que são, devem ser respeitadas, devem ser elaboradas e executadas segundo as suas regras, segundo o nosso ordenamento jurídico, a fim de atender às necessidades sociais.
aqui na União Europeia, providências comunitárias como o Pacto de Estabilidade e Crescimento, o Semestre Europeu, o Six-Pack, o Two-Pack, o Tratado sobre Estabilidade, Coordenação e Governança, dentre outras medidas financeiras, impuseram uma nova realidade orçamentária, buscando firmar um pacto de responsabilidade fiscal e melhorar a governança fiscal na área do euro. E foi exatamente nesse contexto que Portugal realizou a sua adequação normativa na sua Lei de Enquadramento Orçamental, a Lei 151 de 2015, diploma legal que tem por objeto a fixação das normas gerais do orçamento público português, papel similar ao da nossa Lei de Responsabilidade Fiscal, juntamente com a nossa Lei 4.320 de 1964, duas importantes normas do direito financeiro brasileiro. Eu vejo que a União Europeia vem buscando um modelo fiscal pautado pelos princípios da boa governança fiscal e, no Brasil, penso que precisamos urgentemente trilhar esse mesmo caminho. Na minha opinião e visão jurídica, a concepção da boa governança fiscal repousa em princípios orçamentários derivados, expressa ou implicitamente, da nossa Constituição, da nossa Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei 4.320 e demais instrumentos normativos do direito financeiro brasileiro. Esses princípios, equilíbrio orçamentário, sustentabilidade financeira, equidade fiscal intergeracional, solidariedade federativa, transparência fiscal e sinceridade orçamentária. Eu repito, são princípios, portanto, são normas jurídicas dotadas de efetividade normativa, não são meras recomendações pautadas apenas pelo bom senso. Elas estão previstas no nosso ordenamento jurídico. O equilíbrio fiscal, previsto expressamente na Lei de Responsabilidade Fiscal, antes de ser um empate entre receitas e despesas, penso que deve ser embasado no lado da receita pública, como sendo necessário que o Estado arrecade de maneira mais ampla possível, sem, entretanto, acarretar um aumento efetivo da carga fiscal individual, buscando-se atingir aqueles que, em frontal violação ao seu dever fundamental de contribuir e da sua real capacidade econômica, deixam de pagar os tributos que deveriam, na medida e quantidade certas. Já no lado da despesa pública, outra face dessa mesma moeda, a adequada realização da despesa pública deve se dar a partir da racionalização do gasto, por uma análise criteriosa de sua prioridade, sobretudo aquelas de foro constitucional, de mandamento constitucional, e pela busca da sua eficiência na aplicação. Já o pilar da sustentabilidade financeira da dívida pública incorpora uma dimensão de projeção temporal, em que se almeja alcançar resultados que permitam o alargamento no tempo do equilíbrio fiscal de modo estável e sustentável para as presentes e futuras gerações, numa noção de solidariedade e de equidade intergeracional. A propósito, o princípio da equidade intergeracional nos revela o ideal de não impor às gerações futuras o ônus financeiro da dívida pública contraída no passado, de maneira que haja uma justa e proporcional distribuição entre as diferentes gerações dos benefícios obtidos com a atividade estatal e os custos para o seu financiamento. Em tempos de pandemia, a equidade intergeracional indica que investimentos que estão sendo feitos hoje na saúde, na imunização, devem deixar um legado positivo e concreto para as futuras gerações, pois serão essas que arcarão
com os custos do endividamento contraído hoje para o enfrentamento da Covid. Já o princípio da solidariedade federativa recíproca recomenda o esforço coletivo de toda a administração pública e dos entes federativos da União, Distrito Federal, estados e municípios, para que passem a atuar de maneira cooperativa e solidária e não de maneira competitiva, como infelizmente costumamos ver. O princípio da transparência fiscal, hoje já em sua 4ª geração, a partir da sua inclusão pela Emenda Constitucional 108, no artigo 163-A, nos indica que não há mais uma mera necessidade de publicidade. Hoje temos conceitos como uniformização, rastreabilidade, comparabilidade das informações fiscais, ao lado de ideias como accountability e compliance. Permitir aos órgãos fiscalizadores e, sobretudo, ao cidadão acompanhar a destinação do dinheiro público é uma virtude a ser cultuada e que não pode ser negada em pleno século XXI. Temos ainda o princípio da sinceridade orçamentária, que visa coibir os orçamentos considerados peças de ficção, que acabam sendo elaborados em desacordo com a realidade econômica e social, com base em receitas superinfladas e despesas subestimadas ou inexecutáveis. E o orçamento público, nesse contexto, vejo que é um importante instrumento que garante a realização da cidadania fiscal, dotado de valores éticos que não podem ser menosprezados. Penso que, se respeitarmos esses princípios, o Brasil conseguirá recuperar a saúde das suas contas públicas. Já caminhando nesse momento final da minha fala, me recordo da acertada advertência de Aristóteles, que disse que um pequeno erro no princípio acaba por se tornar um grande erro no fim. Muito obrigado pela atenção de todos. Marcos, excelente apresentação. Eu acho que nós acabamos tendo aqui uma discussão completa, porque começamos com a visão macro, o desafio do equilíbrio fiscal, de como controlar a inflação num contexto de pressão, de demanda e também problemas estruturais que são antigos, mas exacerbados pela crise. Depois o ministro Rogério Marinho apresentou uma visão das ações que o governo vem fazendo para tentar promover crescimento econômico, reduzir disparidades, mas ainda um quadro em que remanescem problemas gravíssimos, né? Ele trouxe, inclusive, exemplos específicos a esse respeito. O Luiz de Mello trouxe o quadro internacional, que dialogou muito bem com o que trouxe o presidente Campos Neto, e lições a respeito da avaliação de política pública e da incorporação também nas estratégias que o Brasil poderá adotar do ponto de vista da governança e da elaboração de políticas para os próximos anos, considerando certos vetores como o envelhecimento da população. E o Marcos encerrou trazendo um apanhado da legislação fiscal no Brasil. Nós temos a 4.320, que data de 1964, a Lei de Responsabilidade Fiscal, mais recente, dos anos 2000, maio de 2000, moderna, que copiou, de certa forma, boas práticas internacionais, inclusive José Roberto Afonso, que faz parte daqui da organização e do comitê científico, foi um dos idealizadores e o redator da Lei de Responsabilidade Fiscal, junto a uma série de políticos da época. Deputado Arlindo Quinalha, que está aqui presente, certamente se lembrará dessa importante iniciativa, e trouxe também os elementos centrais a respeito das normas do direito financeiro, que já garantem ou já preconizam a responsabilidade fiscal como o cerne das ações do setor público. Quer dizer, nós não temos muito que inventar a roda com novas legislações, novos regramentos. Já temos a limitação do gasto que houve em 2016 e pode ser aprimorada. Então, o desafio é de gestão e é de economia política, por assim dizer, construir soluções que possam ajudar a tirar o Brasil de uma situação que ainda é bastante complicada, sobretudo no pós-pandemia. Então, obrigado a todos, parabenizar aqui os painelistas, cumprimentar a todos mais uma vez e agradecer pela participação de vocês.
Obrigado a todos os palestrantes deste painel, especialmente por terem conseguido manter este painel com a duração exata de 1h27. O próximo painel é super importante, sobre semipresidencialismo. É um painel internacional. Vamos fazer agora uma pequena pausa para um coffee break de 10 minutos. Esperemos o regresso das senhoras e dos senhores dentro de 10 minutos à sala para este painel de semipresidencialismo.